Muito bom dia, Deus abençoe a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 7 de dezembro de 2025. Estamos aqui neste canal, a palavra, a luz da verdade. Pelo um desejo, pelo um escolher de Deus para fazermos esse canal. Nós sempre falamos aqui que de nós mesmos não haveríamos feito porque nós gostamos de privacidade, não gostamos de aparecer em redes sociais. Mas Deus assim nos escolheu para uma missão, um objetivo. Aqui falamos de palavra para casais, para a família, para a salvação e assuntos espirituais de uma necessidade tamanha. Deus tem nos escolhido e é Ele que dá a palavra. E Deus tem nos usado muito nesses últimos tempos para falar sobre o coração e sobre a alma. Como o ser humano sarar da alma ferida, da alma que vive acorrentada pelo pecado e do coração maligno, com ódio, como transformar a velha natureza e ter a natureza de Deus. E outros assuntos assim de caráter espiritual. Pela misericórdia e para a glória dele é que Deus tem nos usado para isto, neste canal. E assim o fazemos com toda a dedicação de todo o coração. Há obstáculos, há empecilho para estarmos a fazer estas mensagens. Mas em Cristo sempre triunfamos. Vamos para a meditação da palavra de Deus. O que está por trás da obediência a Deus? Olhe bem, o que está por trás da obediência a Deus? É uma pergunta. O que está por trás da obediência a Deus? Vamos refletir um pouquinho. Em eu obedecer a Deus, o que eu vou conseguir com isto? O que me vem por obedecer a Deus? É sobre isso que vamos meditar. Tenho certeza absoluta que muitos há de concordar conosco e com a palavra de Deus, que diz, através da obediência, a bênção, a paz, a vida eterna para todos nós. Vamos então, escolhemos como texto bíblico básico para essa meditação Provérbios, capítulo 8, versículo 32 ao 35. Provérbios fica no Velho Testamento, próximo ao livro de Salmos. Então vamos lá a ler. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi-me o ensino, sê sábio e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Que maravilha! Mas há um preço a acontecer, a encontrar o favor do Senhor, encontrar o próprio Deus, a própria verdade, o caminho e a vida dele. É quando nós damos ouvidos para colocar em prática o que ele diz e pede de nós na sua palavra. Vamos para a meditação, vamos falar de 3 pontuações aqui. A primeira, um exercício de perseverança e fidelidade. O caminho da obediência para fazer a vontade de Deus tem que ser dia após dia até o último suspiro de vida. É assim que tem que ser. Temos que viver essa obediência
a todo dia até o último segundo de vida nossa. Pois o inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele não brinca. Ele é astuto, é maligno, ele quer tirar a vida de cada um de nós para perder a salvação. E estamos falando de Satanás, o diabo, que era um dos anjos, que o seu nome é Lucifer, mas a única malignidade. Eu, Neto, servo do Deus vivo, que entendo isso com toda certeza e convicção. A coisa mais maligna que pode haver no coração de um ser humano se chama orgulho, soberba. Foi por isto que Lucifer caiu lá do céu. Ele ludibriou outros anjos que deram ouvido. Há tanta gente tão insensata que dão ouvidos às mentiras de Satanás, a ser ludibriado por mentiras, por orgulho, por inveja. Tomemos cuidado. O maior veneno que eu tenho entendido que provém do diabo se chama orgulho. Orgulho é a pessoa que está errada, mas não dá o braço a torcer. Não se humilha, nem reconhece, nem se arrepende. Bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito para obedecer ao que é certo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala sobre esse exercício da perseverança em fidelidade. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aqui está um segredo. Aquele que guarda a palavra da paciência se persevera em ser fiel, em obedecer, a esse sim haverá a bênção de Deus, haverá a salvação. Vamos para a segunda pontuação. O livre arbítrio para obedecer a Deus ou não e a atitude voluntária da pessoa, vírgula, vai revelar o coração da pessoa, ponto e vírgula, se ela tem consideração por Deus ou não. Aí está aqui todo o segredo de se revelar quem é a pessoa e como ela deseja continuar sendo. Quando ela ouve o que é para obedecer e ela rejeita ou não, vai mostrar o coração dela se é bom para fazer a vontade de Deus ou se é má para querer fazer a própria vontade dela. Temos aqui o exemplo disto, Caim, que matou Abel. Vamos ler o versículo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem procederes, vírgulas, não é certo que serás aceito, ponto de interrogação. Ou seja, Deus fazendo a pergunta para Caim. E se não procederes bem, vírgula, o pecado jaz à porta, vírgula, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ti deves dominar. Deus falou claramente para Caim. Caim, é o seguinte, há um desejo maligno que está corroendo o teu coração. Mas por que há desejos que despertam no coração de pessoas para a malignidade, para o ódio? Por quê? A palavra de Deus lá em Tiago, não me lembro agora o capítulo, se é o 3 ou se é o 4, que diz que aonde há contenda, inveja, cobiça, a toda sorte de mal correndo o coração do homem. E foi assim com Abel e com Caim. Por quê? Abel fez o que era justo. Então tem muitas pessoas que têm inveja de outras pessoas. Há um mal, há um ódio
se pudesse, matava, engolia aquela pessoa viva, como diz o livro de Salmos, que o diabo, se ele pudesse nos engolir vivo, de tanto ódio, porque vê o bem, a imagem, o semblante da luz, da verdade, em adorar e viver a vontade de Deus. O diabo tem ódio disso, e são muitas pessoas que também cultiva, semeia, alimenta esse ódio no coração por ter inveja de pessoas. Porque a luz, aqueles que são da luz, eles se inclinam para fazer obras boas, para fazer o que é bem. Foi assim com Abel. Abel viu Deus como uma coisa, como algo, o ser, o Deus Todo-Poderoso e digno de fazer o de melhor para ele, para poder o agradá-lo. É muito forte. É muito forte isto que Deus agora está a falar por meio de nós. Quando você se agrada do bem, como quando você tem prazer para o que é do bem, para o que dá prazer a Deus, para se aproximar dele e o honra e ver que ele é o melhor, que ele é o bem maior. Aí você faz o quê? Você faz de melhor para ele. É assim no casamento, quando a pessoa escolhe aquela pessoa, que vê que aquela pessoa tem uma boa conduta, um bom caráter, a pessoa ela é especial, ela é tudo que você deseja para estar ao seu lado. O que você vai fazer? Você vai fazer isso. Chama ela para ir para o altar de Deus e colocar uma aliança para viver para sempre para com ela. Foi assim que Abel fez. Ele fez o de melhor para Deus, fez algo para Deus, que chamou a atenção de Deus, porque ele deu de coração, um coração bom. Aí já Caim não fez assim, e ele foi rejeitado a oferta. Então nós, pelo que nós fazemos para com o próximo, ali está mostrando quem é, quem está dentro de nós, o coração e a alma. E há muitas pessoas que deixam se seduzir, se alimentar por inveja, por ódio, por orgulho, o que vai fulminar a alma dele é o poder das trevas e será rejeitado por Deus. Então, a gente tem que dominar quando vier um sentimento, uma sensação de vingança, de ódio, de se inclinar para o que é mal, injusto, imediatamente peça a misericórdia. Senhor, está vindo isso, essa inveja, esse ódio, essa cobiça, esse desejo, tem misericórdia de mim. Eu quero o que é bom, o que é do bem, me ajuda. É isso que devemos fazer. Então, Deus disse a Caim, cumpre a ti dominar. Deus dá o livre arbítrio. Deus não manipula ninguém. Homens, sim, tentam manipular pessoas. Homens tentam fazer as coisas do jeito que elas querem. E com Deus, para fazer o que é bem justo e para estar diante de Deus, Deus aspira e deseja voluntariedade, livre-arbítrio de desejo de fazer a vontade dele, de fazer o que é bem. Deus quer e atrai e deseja que sejamos assim, decidimos por nós mesmos. Não, eu quero continuar fazendo o que é mal, eu quero continuar o que é ódio, eu quero se vingar daquela pessoa, eu quero esses desejos, eu quero viver essa vida. Eu não, às vezes eu nem até creio em Deus. Eu quero viver a vida aqui. Pois bem, assim vai viver, mas sabendo que esta palavra é fiel e que diz que aqueles que vivem os seus maus caminhos irão padecer no final dos seus dias. E aqueles que se inclinam com o coração voluntário, com a alma desejosa
entender, saber o que é do bem, e fazer o que é certo e o que agrada a Deus, de livre e espontânea vontade, com um coração voluntário, aí sim, esse será aceito por Deus. Essa pessoa estará sempre ligada ao temor a Deus. Então, vamos para a última pontuação. O que Deus quer de nós por meio da obediência? O que Ele quer por meio de para nós, por meio da obediência? Pense um pouco. Poxa, Deus pede isso, tem essas condições na palavra dele, ele preza para uma vida de renúncia. Por que Deus pede tudo isso? Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Para moldar a natureza maligna, a vontade própria do ser humano. Porque desde que Deus fez o homem, está escrito, se não me foge a memória, em Gênesis capítulo 6, que Deus viu a maldade do homem e se arrependeu. Então, há uma maldade. Deus deu o livre-arbítrio e o homem vê e deseja aquilo que ele vem aos olhos e à mente, e ele cria. Isso desperta ele fazer da forma dele o querer dele. E aí se desvirtuam e não tem temor para o que é de Deus. Então Deus tem a sua palavra para chegar e colocar como um espelho na frente do entendimento e do livre-arbítrio da pessoa. Aqui está a lei, aqui é o caminho. Se a pessoa obedecer, terá Deus como o seu Senhor, para dominar, através do Espírito Santo da Palavra de Deus, moldar o caráter, moldar o coração, tirar o que é ruim, o que é mal e transformar em um novo coração na inclinação que é para a justiça, que é para o bem e para aquilo que é do agrado de Deus, para viver o caráter, para que viva a natureza de Deus na luz para o bem. Nós temos um exemplo disto na Bíblia, no livro de Jó, o próprio capítulo 1 de Jó, versículo 8, Deus fala sobre isso, a respeito de Jó. Diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Isso é uma pergunta que Deus fez para o diabo. Olha, você está tentando fazer de tudo para encontrar erro, para tentar a alma. É isso que o diabo faz. Isto é para cada um de nós. Para que você que não entende o perigo de perder a salvação. O diabo, junto com os demônios, rodeia, passeia sobre a terra para ver quem está vivendo, desobedecendo as leis de Deus, vivendo na depravação do pecado. Aí o diabo procura, porque se vir aquilo que é pecado, aquilo que é ódio, aquilo que é vingança, aquilo que é cobiça, inveja, tudo isso é do diabo. Então, se você ou se eu tenho isso em meu coração, então, em outras palavras, está dizendo, o diabo está dizendo para cada um que assim vive, no ódio, na mágoa, no desejo de vingança. Em outras palavras, Deus está olhando, procurando, e se vê isso em mim ou em você, aí diz, você é meu. Mas por que você ou eu, se vivermos assim, somos do diabo? Porque aquilo que está dentro de nós, que nós fazemos, é do diabo. Então, se eu ou você está com algo que é do diabo, vivendo conforme aquilo que pertence à malignidade do mal, então a pessoa pertence a ele. No dia, no momento que o diabo querer tirar a vida e levar a alma daquela pessoa para o inferno, para a eternidade, para o inferno, ele o faz. Por quê? Porque não há proteção de Deus. A pessoa não tem aliança em obediência e ter a Jesus Cristo, a Deus, como Senhor.
Porque se tiver casado com Deus, vivendo em obediência, o diabo não tem poder sobre a vida daquela pessoa. Não pode o tocar. Isso está escrito na primeira epístola do apóstolo João, próximo ao Apocalipse. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Por quê, hein? Porque nele está o que é de Deus, o Espírito Santo e os frutos da justiça. Então, olha só o que diz. Jó, capítulo 1, versículo 8. Observaste o meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero e reto. Sublinhe essas duas palavras, sincero e reto. Temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos falar com Deus. Pai amado e Deus bendito, ao livre-arbítrio, a inclinação para fazer a vontade própria, existe o temor para obedecer e estar fazendo aquilo que agrada aos teus olhos e está sob a tua proteção. Agora é a decisão de cada um. Abençoe, concede entendimento a todos e desde já nós exercemos, ministramos a autoridade tua, e seja repreendido toda e qualquer palavra de dúvida, de ódio, de orgulho, do mal, para tentar desvirtuar, para tentar arrancar, tirar a palavra semeada do entendimento do coração de cada um que vai ouvir, que seja brotado, que seja protegido esta semente e que venha brotar frutos de justiça para a tua glória e de salvação para todo aquele que crê e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, ótimo domingo. Deus abençoe a toda a família, o seu lar, e que use essa conscientização de uma fé inteligente. Aquilo para o qual nos inclinamos o nosso coração, aquilo é que vai habitar dentro de nós. Se for o ódio, a inveja, desejo de vingança, isso vai corroer a sua alma e vai fazer um câncer espiritual das trevas. E por final, o diabo vem e leva a alma para o inferno. Mas se alimentar a misericórdia, o perdão, a fé, a bondade, o desejo para o bem e o temor para as coisas de Deus, isto vai resultar em salvação e em vida eterna para com Deus, para toda a eternidade. É questão de ser humilde de espírito e usar uma fé inteligente. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos permitir.